Bom dia, crente! Começamos mais um dia. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos aqui na nossa quarta-feira falando sobre os segredos do rei Davi. Quem quer uma vida como o do rei Davi? É claro, não com os problemas, mas problemas todo mundo vai ter. Mas todo o legado que ele deixou, o quanto ele é amado. Hoje em Israel, o seu nome é aclamado, é colocado em hospitais, é colocado em hotéis. Pessoas, todos os anos, milhares de pessoas vão ver o rei, o túmulo do rei Davi, porque ele foi uma pessoa diferenciada, ele foi uma pessoa especial, ele fez coisas que colocaram o seu nome na história. Você quer ser assim? Eu quero deixar meu nome na história, eu quero deixar um legado aqui para as pessoas. Mas para nós deixarmos esse legado, nós precisamos aprender com quem venceu, com quem já deu certo na vida. E a sua história está registrada aqui no nosso livro de fé, de regra e prática, que é a palavra de Deus. É por ele que nós nos movemos. Nós somos embaixadores aqui na terra. E como embaixadores, nós temos apenas um propósito: levar a palavra de Deus, o nome de Jesus, tornar-se conhecido em todas as tribos, línguas e nações. Estamos aqui para levar as boas notícias da palavra de Deus, que contém na palavra de Deus. O nosso tema de hoje é: em quem você confia? Davi, ele tinha muitas qualidades, mas uma das mais memoráveis, uma das mais louváveis, é que ele confiava em Deus. Nós podemos ver isso nos salmos que ele escreveu. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. O que temerei, o que me possa fazer o homem? Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu, livrou de todos os seus temores. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como que a gente consegue entrar em depressão e ansiedade quando a gente lê esses versículos do rei Davi, esses versos que ele escreveu? Era uma pessoa que tinha intimidade com o próprio Deus, era uma pessoa que conversava, que buscava agradar todos os dias o coração daquele quem o alistou, do rei dos seis, o Senhor dos seis, o Senhor dos senhores. Vamos ler o nosso texto que está em 1 Samuel 31:6 e vamos ver como Davi confiava em Deus em todas as circunstâncias. E a palavra de Deus diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativa as mulheres que se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ele a queimada, e as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueu a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa semana nós falamos quem é você no seu pior dia, e esse texto nos leva a pensar novamente como Davi agia no seu pior dia. Ele foi sair à guerra e quando ele voltou da cidade com o seu exército, a tribo inimiga tinha levado seus filhos e as mulheres. E aí o seu exército olhou para Davi e falou: o que aconteceu? Cadê as nossas mulheres, os nossos filhos?
e começaram a chorar e eles ficaram tão amargurados. Pensa, levar o seu eu vou falar meu esposo, né? Mas pensa, levar a sua mulher, os seus filhos embora, serem cativos, e você olhar para o seu líder e você pensar, o que ele está fazendo? Ele não vai fazer nada. E Davi também estava chorando, mas eles estavam tão amargurados, tão ressentidos de coração, que eles começaram a falar entre si em apedrejar o rei, apedrejar Davi. Qual seria a sua reação diante da maior tragédia da sua vida? Será que nós buscaríamos conforto com outras pessoas, com bens materiais, com coisas dessa vida? Ou será que, como Davi ali, nós encerramos o versículo e ele chorou como toda pessoa, ele se amargurou, mas ao invés de ele pensar o mal, ao invés de ele querer fazer qualquer outra coisa, ele pensou no seu Deus, ele fortaleceu no Senhor, ele sabia que Deus poderia livrar, que Deus poderia resolver a sua situação. Você já teve alguma tragédia na sua vida? Você já perdeu um ente querido? Já chegou um diagnóstico? Você já perdeu um emprego? Você teve uma mudança que você não esperava, que teria que mudar alguma coisa de cidade, de emprego, de vida? Você não esperava por isso? Qual que foi a sua reação? Foi de chorar e ficar indignado? Ou você fez como Davi, se fortaleceu, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Davi, ele tinha muitos talentos, ele era resiliente, ele era homem de guerra, ele tocava a harpa, ele compunha músicas lindas, ele não se ofendia facilmente, ele era um homem de honra, ele tinha caráter, ele sentiu presença, que era ser praticamente uma pessoa muito educada, uma pessoa muito dada. Mas a mais louvável para mim era que Davi confiava em Deus em todos os aspectos da sua vida. Vamos ler aqui no verso 7 e 8, que diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançará e tu o libertarás. Davi, ele não perguntou ao capitão do exército se eles conseguiriam alcançar o povo inimigo. Davi, ele não foi atrás dos líderes políticos, os conselheiros, para saber quais eram as melhores palavras que eles poderiam fazer para reverter. Ele não procurou as suas conexões com os reinos dos lados, né, os reinos vizinhos, para ver se ia conseguir um acordo político. Davi também não tentou bajular os seus inimigos para reverter a situação. Davi, ele confiou naquele que muda o futuro, no dono das estações. Davi confiou em Deus, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Davi confiou naquele que tinha as informações privilegiadas, naquele que iria dar todos os passos, o que fazer, deixar de fazer, aonde ir, como voltar, como prosseguir. Davi, ele não confiou nos seus talentos. Davi, ele confiava somente em Deus, porque Deus conhece o futuro. Só Deus poderia reverter essa situação. Aquele que tem todas as informações que ele precisava, ele sabia ir na pessoa certa. Nós perdemos tanto tempo porque Deus é o dono de todas as respostas, Ele sabe de todas as coisas, mas nós queremos quebrar a cabeça, nós queremos tentar os nossos contatos, nós tentamos o nosso network, nós tentamos reverter a situação com a nossa lábia, pois a gente sabe conversar, a gente sabe falar, mas a gente esquece de ir atrás daquele que pode mudar qualquer situação. Uma das
mais louváveis atributos que o rei Davi tinha é que ele confiava em Deus. Vou à luta, Senhor, confiava em Deus. Devo fazer isso, confiava em Deus. Davi, ele sabia que Deus tinha para ele os melhores dias. Davi sabia que aquela situação poderia ser mudada apenas com um comando de Deus. Ele sabia que o seu Deus abriu o mar vermelho. Ele sabia que o seu Deus fez cair as muralhas de Jericó. Ele sabia que o seu Deus guardou os ossos de José até Moisés buscá-lo no Egito. Ele sabia quem era Deus, pois ele confiava a cada dia, ele falava com Deus todos os dias. E a nossa confiança em Deus é fazer a nossa parte, sim, mas descansar que Ele vai fazer o que precisa ser feito. No seu pior dia, no seu pior momento, em quem você tem confiado, eu te espero amanhã no nosso penúltimo capítulo da nossa série Segredos do Rei Davi. Amanhã às 7h17 da manhã, não esqueça. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe o seu dia.